venciendo en Cristo, porque Dios te ama, porque tenés el derecho de ser feliz. Pastor Rubén Noguera. Todo lo prometido por él es para mí, todo lo jurado viene a mí, no puedo negar la fe. Buen día gente, soy el pastor Rubén Noguera, estoy en Rompiendo Cadenas a través de Columbia FM. Hago llegar mi cariño a la audiencia de esta radio, mi abrazo a la gente que se nos suma a partir de esta hora y un besote muy fuerte, muy intenso, con un deseo de mucho favor y bendición del cielo sobre los mimosos del Ministerio Venciendo en Cristo. Gente que ayer por la noche, el sábado y el viernes vivieron junto a mí momentos impresionantes de un derramar sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Me pongo muy alegre con lo vivido. Como digo siempre, aplaudo al cielo en pie y reconozco la bondad de Dios para nuestras vidas. Se me acercan por acá gente preciosa que estuvo conmigo en estas noches. Claudia, Denis, buen día, que Dios los bendiga, estamos aquí, lindo tenerlos por ahí. Miriam Jessica Cardoso, mi amiga del ministerio, Teresa Feo, esa gente toda preciosa que vivió un tiempo inolvidable. Creo que está el pedido del corazón, dice bis, ¿verdad? Y nosotros muy felices y muy agradecidos al cielo. Me hago acompañar con el apóstol Ricardo Ribeiro. Él está, preparando valijas. Hoy anda haciendo estragos por los free shops. Solo mostrándole a Raiza cómo se gasta plata. Y uno solo muestra, pero no lo hace. Y yo quiero darle la bienvenida. Apóstol, gustazo enorme en estar contigo. Un tiempo impresionante el que vivimos y nosotros agradecidos por este momento especial que hemos tenido de parte del cielo. Amém. Eu quero também aqui saudar o povo do Uruguai e que tem nos assistido desde o final de semana no Congresso, está nos assistindo online. Quero mandar um grande abraço aos amigos que estão aqui nos assistindo no Facebook. Um abraço especial ao meu amigo Laumar, primeiro que entrou, e um abraço especial ao Leonardo que é o pai do nosso Bruno, que foi o artilheiro do nosso campeonato, lá no Comari, onde meu filho também participou, e ontem foi campeão, né? Que lindo. Ganhamos lá no Sub-13 do Comari, no Rio de Janeiro. Mas vamos falar de Deus. Um dia eu joguei no Sub-13 também. Jogou. Há tempo. Foi. Eu tenho 10 anos, mais ou menos. Amém. Mas eu estava falando com o pastor Rubem ainda há pouco, que o mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. Existem vários tipos de leis no mundo espiritual, e uma das principais leis espirituais chama-se a lei dos avisos, a lei dos sinais. É uma lei que Deus criou, e o próprio Deus obedece a essa lei, para você ver que lei profunda. Claro. Essa lei é tão importante que o próprio Deus obedece. Para você ter uma ideia, para Jesus vir, ele teve que avisar antes, através de profecias. E para Jesus voltar, foi necessário escrever um livro das profecias, da revelação, e falar que haverão sinais no céu. Então, até o próprio Deus, ele avisa o que vai fazer. Antes de qualquer coisa acontecer, antes de qualquer coisa mesmo, há um aviso. Antes de um carro bater, você escuta um barulhinho na suspensão. Antes de chover, o céu muda, há uma trovoada. Antes de mudar o tempo, as aves começam a voar diferente. Antes de um acidente, nós também começamos a perceber os sinais. Isso daí é muito importante nós compreendermos, porque Deus é bondoso e Ele sempre nos avisa. Ele nos avisa antes de um juízo, antes de uma tragédia. Deus nos avisa antes de um milagre. Na verdade, nós precisamos ficar muito atentos aos avisos e aos sinais. Então, uma certa vez, a minha filha estava lavando louça na minha casa, lavando vasilha, e ela
fez uma malcriação para mim, e ela deixou o prato cair no chão na mesma hora. E eu falei para ela, olha o aviso. Rosane hace isso a veces. Isso. Olha o aviso. E passou um tempo, ela derrubou algo maior. E eu falei, olha o aviso. E passou mais um tempo, ela caiu, se machucou. Então, os pequenos avisos, eles nos preparam para os grandes avisos. E os pequenos avisos, eles nos poupam de uma tragédia. É verdade. Muitas vezes a esposa, antes de ir embora do casamento, antes de desistir do marido, ela vai emitir sinais. Ela vai avisar. Antes de um filho sair de casa e ir para as drogas, haverão sinais. Ele muda o comportamento, ele fica calado dentro de casa. Introvertido. Então, a nossa responsabilidade, independente da sua religião que está me assistindo, a nossa responsabilidade é estar sempre muito atento e compreender que os avisos vêm o tempo inteiro. E no momento que o aviso vem, você tem a oportunidade de decidir o que eu faço agora. Eu posso mudar um comportamento, eu posso me arrepender de um pecado, corrigir uma rota, um caminho, eu posso me antecipar a uma situação. E, por incrível que pareça, esses avisos acontecem, pastor Rubem, 24 horas por dia. Nós vemos isso. Às vezes uma situação que acontece no seu Facebook, na sua internet, uma notícia de televisão, uma lembrança que você tem, um sonho, até mesmo antes de alguém morrer, sempre há um aviso. É verdade. Quem já perdeu, infelizmente, perdeu um ente querido na família, faz parte da vida. A vida e a morte está na mão de Deus. Você vai lembrar que, um pouco antes da morte do seu ente querido, alguém sonhou, alguém teve uma sensação, alguém teve uma visão. Às vezes a própria pessoa diz, olha, eu sinto que eu não vou durar muito tempo. Então essa lei, a lei dos avisos e sinais, ela é muito importante. É um presente que Deus nos deu. Deus criou esse presente para Ele avisar. Claro. Avisar de sua vinda, avisar de sua volta. Mas ela serve para nós também. Y a veces se transforma en un aviso de juicio. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos alejados de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, sí. El hombre tiene esa tendencia a tomar su vida, a creerse dueño de ella. Sí. ¿A poco, apóstol, yo hablaba con una ovejita que a veces está muy cerca, muy presente, ayuda mucho, y a veces se aparta, toma su rumbo, se desaparece. Y yo decía que el favor de tener una cobertura sacerdotal está ligado a una permanencia bajo el manto. Sí, sí. Con Dios es igual. Dios quiere bendecir al hombre, pero hay un principio de la permanencia. Y cuando el hombre se aleja y empieza a romper esos lazos que establecen la permanencia, Dios empieza a trabajar con los avisos, sí, con las señales. Sí. ¿No? El hombre no puede ser preso a señales, pero tiene que ser atento a las señales, sí, porque las señales establecen el tiempo en que estamos viviendo. Afirmativo, afirmativo. E os avisos, eles muitas vezes vêm através do profeta. Você falou quando você disse sobre a cobertura sacerdotal. Aí está. Tem algo muito interessante quando a palavra diz, quando a Bíblia diz: crede no Senhor teu Deus, estareis seguros. Crede nos profetas, prosperareis. Então olha que interessante. A segurança Deus te dá, mas a prosperidade, ela depende do profeta. Crede no Senhor, estareis seguro. Mas a prosperidade, crede no profeta e prosperareis. Agora, prosperidade aqui não tem nada a ver com dinheiro, com essa corrupção toda que nós vemos por aí. Não, não é isso não. Prosperidade aqui fala sobre as coisas darem certo na tua vida. É importante que você tenha um profeta para falar para você e você acreditar no que ele falou. E por quê? Porque o profeta, ele é uma trombeta de avisos. É verdade. Então, muitas vezes, o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo, a sua cobertura espiritual, vai falar para você: filho, não estou me sentindo bem com isso que você quer fazer.
que você está dizendo. Não estou me sentindo bem, que você está muito distante. Claro. É um aviso. Às vezes até nosso olhar é um aviso, né? Nós chamamos lá de OPC. Eu falo com a minha esposa, OPC. O que é OPC? Você lembra? Sim, olhar penetrante, cruel. O OPC é quando você olha para o seu filho e fala assim para ele, ó, como se estivesse dizendo, estou te avisando. Um olhar é um aviso. As mulheres fazem isso com muita Elas são muito boas. Elas são muito boas. A minha esposa é muito boa nisso. Na verdade, ela fica 24 horas por dia. Com o OPC. Mas o que acontece é que o aviso vem. Só que nós negligenciamos o aviso. É verdade. E quando nós negligenciamos o sinal, o aviso, nós vamos ouvir a seguinte frase: eu te avisei. Não é isso? É verdade. O próprio Deus vai dizer: eu te avisei. A própria Bíblia vai dizer: eu te avisei. Hoje de manhã eu lhe dizia a essa pessoa: caíste, te distanciaste, te equivocaste, te frustraste, não foi por aviso, não foi por falta de enseñanza e não foi por falta de advertência. Não. Eso viene de Dios a través de su palabra, a través del sueño, a través del pastor, a través de la cobertura. Dios avisa. Sim. Agora, se você não ouviu o aviso, não prestou atenção, porque ouvir nós ouvimos. Se você não prestou atenção, por exemplo, vai chover uma chuva forte, antes vai trovejar, mas você não ouviu. Trovejou, você não ouviu. Você estava com fone de ouvido, a chuva te molhou, depois você se enxuga. Então, enfrente a consequência da sua negligência. Claro. Mas entenda, a culpa foi sua por não ouvir. Sim. Para isso que serve o aviso. El aviso es tu. Claro. Então, nós cristãos independente, o ser humano, isso é uma lei espiritual, não depende da sua religião. Se você entender e aprender a interpretar avisos, a sua vida vai ser uma vida muito mais segura, muito mais feliz, muito mais próspera, nos mínimos detalhes. O aviso está dado. Claro. Você encontra uma pessoa na rua, você vai apertar a mão da pessoa, a pessoa não aperta a sua mão, ela está dizendo alguma coisa para você. É um aviso. Agora, como você vai interpretar esse aviso? Fica por conta da sua inteligência, claro, do seu discernimento. Sim, e do autoexamen, ¿no? E do autoexame. Porque a veces el aviso viene, y el aviso viene para mí sobre cosas mías, para que yo revise mi actitud, sim, para que yo examine mi corazón, sim, para que yo vea cómo estoy con Dios. Los avisos de Dios siempre son claros. Dios habla claro, Dios no habla en confusión, Dios no habla para dejar confundido al hombre, Dios habla para exhortar al hombre y llamarlo al hombre a sintonizarse con su corazón. Afirmativo. Como el padre hace. Afirmativo. El hijo distante, el hijo corriendo a riesgo de ser atrapado por un traficante, sí, el hijo viviendo momentos de violencia. El padre advierte: hijo, eso no termina bien. Hijo, te vas a romper la cara. Eso puede suceder de tal cosa. El aviso siempre viene. Sempre. Avisos para coisas boas, inclusive. Claro. Avisos para coisas boas. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue avisado en Isaías, fue profetizado, sí, fue dicho, tanto el aviso del nacimiento como el aviso de la muerte. Y el aviso de la muerte tenía cara de ser malo, pero era bueno, porque era por la muerte de Cristo que nosotros íbamos a ser rescatados y libres, y sanados, y salvos. Dios avisó todo eso. El problema es que la gente no oye, no entiende, no da importancia. Aquella gente que iba a Emaús caminando, Jesús se acerca en el camino y empieza a hablar, pero la Escritura no dice esto y esto y esto. La Escritura no dice lo que debería pasar. La Escritura no estaba estableciendo que el Cristo debería pasar por eso. Y ellos dicen, y nos fueron
recordando sus palabras, todo lo que los profetas habían dicho. Los profetas habían dicho, pero la gente no había considerado. Sim, sim. Como no consideraron, se frustraron. Como se frustraron, volvían a Emaús. Y dicen, y su palabra nos ardía en el corazón, porque el anuncio de lo que Dios hace o de lo que Dios dice que hay que hacer o que no hay que hacer, siempre arde Há uma en el testificação. corazón. Há uma Testifica en el testificação no corazón. coração. Pastor, tem uma coisa muito interessante. O meu ofício ministerial é apóstolo, mas eu tenho uma profissão. E é uma profissão que também faz parte do meu ministério. Eu entendo que a nossa profissão faz parte do nosso ministério. É verdade. Sim, e quando nós entendemos que a nossa profissão faz parte do nosso ministério, nós servimos ao reino de Deus com a nossa profissão e somos satisfeitos com isso, gratos a Deus por isso. Amém. E a minha profissão, eu sou coach. O que é o coach? O coach é um especialista em ajudar pessoas a alcançar melhores resultados na sua vida. Então as pessoas me contratam para eu ajudá-las a encontrar resultados em todas as áreas da vida dela. E uma ferramenta, uma técnica muito comum na nossa profissão, é uma ferramenta de autoconhecimento, chama-se ferramenta Feedback 360 graus. Como funciona essa ferramenta? Você pega uma folha de papel e você entrega ela para 20 pessoas que te rodeiam, amigos, inimigos, parentes, e você pergunta para aquelas pessoas o seguinte: escreva nessa folha a verdade que você pensa de mim. A verdade. A verdade. Porque elogio todo mundo dá, mas a verdade. E aí quando aquela folha volta para você, ela volta muitas vezes assim: você é meio ignorante, você é meio grosso, você é meio ignorante, você é meio estúpido. Cada um tem o seu, né? Você é um cavalo. Você é um cavalo, ou você é uma égua. Cada um tem o seu. Aí você olha aquele papel e diz assim: que absurdo! Eu não sou ignorante. Mas todo mundo está dizendo que você é ignorante. Mas você diz: mas eu não sou. Como não? Se todo mundo diz que você é. Claro. Mas não é o papel que está dizendo. Aí você olha lá para trás e você fala: peraí. A minha esposa já dizia que eu era ignorante. E o meu funcionário já dizia, e meu patrão já dizia. Então, os avisos já foram... A suegra já dizia. A sogra... Não, a sogra não vale. A sogra não vale. Entendeu? O tempo vai acabar, senão eu ia falar de sogra aqui. Mas o aviso, ele já foi dado. Então, muitas vezes, nós perdemos um casamento, perdemos um negócio, perdemos um dinheiro, perdemos um discípulo, perdemos uma oportunidade, perdemos um amigo. Por quê? Porque o aviso foi dado. Ah, você é muito ignorante, seu chato. E nós levamos para o lado pessoal. Ele quer me agredir. Ele quer me chamou de ignorante porque ele quer me agredir. Não, ele não quer te agredir. Talvez ele tenha falado isso nervoso, então vai vir com uma energia de agressão. Claro. Mas independente da energia, não leve para o lado pessoal. Entenda o aviso. O aviso é o seguinte: se você não melhorar, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que recuar. Eu vou ter que me afastar. Então, avisos salvam relacionamentos. Avisos salvam finanças, negócios. Avisos salvam ministérios. É verdade. Agora, tem um aviso que é o melhor de todos os avisos. Arrependa-te. Esse aviso, ele vem depois do aviso. Não é? Porque ele vem depois da consequência de você não ter ouvido o primeiro aviso. Claro. Depois que a casa cai, depois que dá tudo errado, Deus diz: arrependa-te. É um outro aviso. Porque quando você se arrepende, Deus te dá a possibilidade do perdão e te dá a chance de recomeçar. De restaurar. Mas a pessoa que não se arrepende, ela vira vale de ossos secos. Ela fica no pó e acabou a história dela ali. Terrível. Não é isso? Terrible. El libro de Jeremías dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y me dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice Jehová. Esto está 20 veces en la Biblia.
Israel oía al profeta, que era el aviso, y no le daba pelota al profeta. Hoy la iglesia oye al pastor, la iglesia oye al apóstol, la mujer oye lo que el marido dice, el marido oye lo que la mujer dice, los hijos oyen lo que los padres dicen y hacen lo mismo que Israel. Exatamente. Cuando nosotros hablamos de Israel, decimos, Israel era rebelde, dura cerviz, terco. E cometemos os mesmos erros. E hacemos a mesma coisa. Cometemos os mesmos erros. A igreja evangélica, a igreja cristã, eu tento dizer isso com muita sabedoria aqui, mas ela se tornou arrogante. Porque nós vemos o apóstolo Paulo dizer que Israel foi arrancado da videira e o cristão foi enxertado na videira. Então Israel foi arrancado, o cristão foi colocado. Mas se Israel foi arrancado, nós também podemos ser. É verdade. É verdade. Justamente por isso, porque Israel não obedeceu, não ouviu, não entendeu. E nós temos obedecido. E os sinais. E os sinais que são tantos, muitas vezes, né? Tantas coisas acontecem ruins na vida do cristão. Mesmo nós sendo os filhos de uma promessa, de uma nova aliança, sofremos tanto. Não é porque Deus não deu, nem porque Ele não prometeu, é porque Ele disse o caminho. E o caminho são os avisos. Eu pensava, por exemplo, em los señales de tránsito, ¿no? Uno va en la carretera y mira, por ejemplo, un mensaje con un determinado color, dice, curva a la derecha, acentuada. A veces uno no le da importancia a eso. A veces uno va en la carretera manejando y dice, en línea dupla, no ultrapase. La persona va y uno ultrapasa. Entonces, curva acentuada a la derecha, dice que yo tengo que reducir mi velocidad y que tengo que prepararme para doblar a la derecha, que va a ser una curva fuerte. Si no hago, yo puedo volcar mi auto. Si yo no obedezco el no ultrapase, yo puedo darme de frente con un auto que viene y puedo morir. Fato. Y acontece el tiempo entero. Y todos los días vemos eso. Sí. Entonces, evidente que el hombre no tiene su corazón dispuesto para oír, interpretar y obedecer las señales que Dios está mandando, que la vida está mandando, que la gente le está mandando sobre su vida. Meu desejo, o desejo do pastor Rubem Nogueira, com certeza, das pastoras que estão aqui conosco, e acima de tudo, o desejo de Deus, é que você que está assistindo aí, aprenda, estude isso, aprofunda esse entendimento, aprenda a interpretar avisos, sinais e obedecê-los. Qué lindo. Gente, ha sido nuestra devocional de hoy. Nos estamos yendo, se termina el tiempo y los pastores, el apóstol y su esposa Raíza se van a Porto Alegre hoy de noche y a Rio de Janeiro mañana. Su saludo. Amém, amém. Eu agradeço, pastor, agradeço muito por ter nos recebido com tanto carinho nessa terra. E acredito que nosso Deus é um Deus que une pessoas com propósitos. Amém. E para propósitos. E agradeço a cada um de vocês que de alguma maneira demonstrou pessoalmente o carinho ou tem demonstrado pela internet. Espero que o nosso Deus libere unção, renovo e bênção sobre a sua vida. E até a próxima. Prometemos volver. Amén. Amén. Gente, beso grande. Vamos a terminar con una imagen mejor que la nuestra por acá. Un poco de Raíza para ustedes, un poco de Rosane para ustedes. Fernando el feo allá atrás para mostrar que no todos son lindos como nosotros. Nos estamos despidiendo. Que Dios bendiga. Volvemos mañana por Colombia a las 12 del mediodía, rompiendo cadenas y todo lo que se ponga por delante. Beso grande. Nos encontramos. Chao, chao.